O livro Suzane, Assassin e Manipuladora é uma obra que mergulha na mente de Suzane von Richthofen, uma das personagens mais polêmicas da história criminal brasileira, condenada pelo assassinato brutal de seus pais. O autor explora os detalhes do crime, a manipulação psicológica e as motivações por trás dos eventos que chocaram o Brasil. Introdução. A história de Suzane von Richthofen se tornou famosa em 2002, quando ela, juntamente com seu então namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian Cravinhos, planejaram e executaram o assassinato dos próprios pais de Suzane, Marisia e Manfred von Richthofen. O caso gerou uma comoção nacional, não só pela brutalidade, mas pela imagem de uma jovem de classe média alta, estudante de direito, que arquitetou o crime. O livro não apenas reconstrói os eventos que levaram ao crime, mas também tenta entender as complexidades psicológicas e emocionais que motivaram Suzane. Ele examina como ela manipulou as pessoas ao seu redor, incluindo os irmãos Cravinhos e sua própria família, para conseguir o que queria. Estrutura e capítulos. O livro é dividido em 10 capítulos, que detalham: 1. Infância e juventude de Suzane. Retrata a vida antes do crime, sua relação com os pais, amigos e a fase inicial de seu relacionamento com Daniel Cravinhos. 2. O namoro com Daniel Cravinhos. Mostra como o relacionamento dos dois começou a se transformar em algo tóxico e influenciou os eventos subsequentes. 3. A preparação do crime. Descreve como o plano para matar os pais foi elaborado, incluindo a manipulação emocional de Suzane sobre Daniel e Christian. 4. O assassinato. Reconstrói a noite do crime, a brutalidade do ato e os detalhes da execução. 5. A tentativa de fuga e a farsa do luto. Fala sobre como Suzane e os irmãos Cravinhos tentaram esconder o crime e simular luto pela perda dos pais. 6. A descoberta e a prisão. Aborda como a polícia desvendou o crime e prendeu os envolvidos, além do comportamento de Suzane durante os interrogatórios. 7. O julgamento. Relata as sessões no tribunal, as provas apresentadas, os depoimentos e a sentença. 8. A vida na prisão. Explica como Suzane se adaptou à vida na prisão e suas tentativas de manipular outras detentas e agentes penitenciários. 9. A influência midiática. Explora como o caso foi retratado na mídia e o impacto disso na opinião pública e no sistema judicial. 10. A personalidade manipuladora. Uma análise psicológica profunda de Suzane, tentando entender sua mente e seu comportamento, incluindo sua aparente frieza e falta de remorso. Pontos fortes. Item narrativa envolvente. O autor consegue criar um clima de suspense que prende o leitor do início ao fim. Item detalhamento do crime. A obra reconstrói os eventos com precisão, tornando clara a brutalidade do ato e as circunstâncias que levaram a ele. Item análise psicológica. Traz uma perspectiva interessante ao explorar o perfil psicológico de Suzane, oferecendo mais do que um simples relato dos fatos. Pontos fracos. Item foco sensacionalista. Em alguns momentos, o livro pode parecer explorar o crime de forma excessivamente sensacionalista, sem focar tanto nas implicações sociais mais profundas. Item limitação na perspectiva das vítimas. A obra se concentra bastante em Suzane e sua manipulação, mas acaba deixando de lado as vítimas e suas histórias. Conclusão. O livro Suzane, Assassin e Manipuladora é uma leitura intrigante para quem se interessa por casos criminais e psicologia criminal. A maneira como Suzane manipula as pessoas ao seu redor e a frieza com que trata a morte dos próprios pais são chocantes. Contudo, a obra poderia trazer uma abordagem mais equilibrada, sem cair tanto no sensacionalismo. Primeiro capítulo. No primeiro capítulo do livro Suzane, Assassin e Manipuladora, o autor Ulysses Campbell inicia a narrativa com o retrato da infância e juventude de Suzane von Richthofen, preparando o cenário para o crime que chocaria o Brasil. Este capítulo destaca aspectos da vida familiar de Suzane, onde ela cresceu em uma casa aparentemente perfeita e estruturada. Seus pais, Manfred e Marisia von Richthofen, eram vistos como figuras exemplares, provendo uma vida de luxo e educação de qualidade para seus dois filhos. No entanto, conforme o autor mergulha na dinâmica familiar, surgem os primeiros sinais de que nem tudo era tão perfeito quanto aparentava. Ele explora possíveis conflitos internos e sentimentos reprimidos de Suzane, que podem ter contribuído para sua frieza e manipulação futura. É revelada também a influência crescente de Daniel Cravinhos, que, ao longo do tempo, se tornaria peça central no plano assassino. A narrativa traça a transição de Suzane de uma jovem aparentemente normal para uma mente criminosa calculista. O autor se concentra em mostrar como a relação com Daniel intensificou suas atitudes rebeldes, distanciando-a cada vez mais da realidade familiar. Neste primeiro capítulo, o leitor começa a perceber a construção de uma personalidade dual.
Uma jovem vista como filha exemplar na superfície, mas com motivações e desejos ocultos que a levariam a planejar o assassinato de seus próprios pais. O autor utiliza este capítulo para fisgar o leitor, criando suspense e deixando claro que há muito mais por trás da fachada de Suzane do que inicialmente poderia se imaginar. Ao apresentar a infância, a família e os primeiros indícios de manipulação, Ulysses Campbell prepara o terreno para os eventos perturbadores que estão por vir nos capítulos seguintes. Segundo capítulo. No segundo capítulo de Suzane, Assassin e Manipuladora, o autor Ulysses Campbell aprofunda o relacionamento de Suzane von Richthofen com Daniel Cravinhos, mostrando como essa ligação amorosa se transformou em uma aliança perigosa, que culminaria no assassinato dos pais dela. O capítulo detalha como Suzane, ao conhecer Daniel, encontrou nele uma saída para seus desejos de independência e rebeldia. Ele, por sua vez, vindo de uma família mais modesta, ficou fascinado pelo status social e pela vida de luxo que Suzane representava. O autor descreve como o casal rapidamente se tornou inseparável e como Suzane passou a desafiar cada vez mais as normas impostas por seus pais. O relacionamento com Daniel não era visto com bons olhos por Manfred e Marisia, e as constantes tentativas deles de separar o casal serviram como combustível para a revolta crescente de Suzane. Esse conflito é um ponto-chave no desenvolvimento da trama, pois é nesse momento que Suzane começa a ver seus pais como obstáculos a serem removidos de sua vida. Ulysses Campbell apresenta um retrato psicológico mais detalhado de Suzane nesse capítulo, revelando sua frieza e a capacidade de manipulação que começava a se manifestar de forma mais evidente. Ela se mostrava disposta a tudo para manter o relacionamento com Daniel, e o autor insinua que, desde cedo, ela começou a plantar a ideia do assassinato em conversas com ele. O capítulo ainda expande a narrativa sobre a influência dos irmãos Cravinhos no plano assassino, começando a envolver Christian Cravinhos, o irmão mais velho de Daniel. O leitor é apresentado aos primeiros indícios de que o crime não foi uma decisão impulsiva, mas algo planejado e arquitetado ao longo do tempo. O autor descreve o momento em que Suzane e Daniel começam a discutir abertamente sobre a possibilidade de matar seus pais como uma forma de ficarem livres para viver sua vida juntos, sem as restrições impostas por Manfred e Marisia. A tensão cresce à medida que o leitor percebe que o crime está se aproximando. O autor mantém um ritmo cativante, utilizando detalhes sobre as conversas, as atitudes e os pensamentos de Suzane para prender a atenção. Ele deixa claro que o que virá a seguir será chocante, e o leitor é levado a entender que, naquele ponto, Suzane estava completamente imersa em sua própria teia de manipulação, convencendo a si mesma de que o assassinato era o único caminho. Esse capítulo é fundamental para estabelecer o tom sombrio e perturbador do livro, deixando o leitor cada vez mais intrigado sobre como Suzane e Daniel passaram da ideia para a execução do crime, e que tipo de racionalização ou falta de consciência os guiou até o momento decisivo. Terceiro capítulo. No terceiro capítulo de Suzane, Assassin e Manipuladora, Ulysses Campbell intensifica ainda mais a narrativa, mergulhando fundo nos detalhes do plano que Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos arquitetaram para matar os pais dela. A trama começa a se delinear de forma mais clara, com as tensões entre Suzane e seus pais alcançando um ponto crítico, e o casal, agora com a ajuda de Christian Cravinhos, amadurecendo a ideia de cometer o crime brutal. O capítulo é um estudo detalhado das motivações internas e dos conflitos psicológicos que levaram à decisão final. Ulysses Campbell descreve como, nesse ponto, Suzane já havia se distanciado completamente de qualquer noção de culpa ou moralidade, sendo dominada pelo desejo de liberdade e independência. O leitor é levado a acompanhar a crescente frieza de Suzane, que começa a calcular cada passo necessário para eliminar os pais de seu caminho. Daniel, por outro lado, aparece como cúmplice, mas também como alguém que, em parte, é arrastado pela influência e manipulação de Suzane. O autor destaca como Suzane começou a envolver Christian Cravinhos mais profundamente no plano, oferecendo recompensas financeiras para convencer o irmão de Daniel a participar do crime. O trio, então, começa a traçar os detalhes do que viria a ser um dos crimes mais chocantes do Brasil. Ulysses descreve o ambiente em que essas conversas aconteciam, geralmente em momentos de lazer e intimidade, como se a ideia de matar os pais fosse algo rotineiro e sem grandes dilemas. Neste capítulo, o leitor é confrontado com a absoluta frieza com que Suzane começa a tratar o assassinato de seus pais como um projeto a ser executado. Ela e os irmãos Cravinhos discutem a melhor forma de cometer o crime sem levantar suspeitas, revelando como a manipulação de Suzane ia além de apenas influenciar Daniel. Ela conseguia envolver todos ao seu redor em sua trama mortal. A atmosfera do capítulo é marcada por uma crescente tensão, pois o leitor já sabe que o desfecho trágico está se aproximando, e a cada detalhe revelado, a expectativa aumenta.
Campbell explora a natureza doentia do relacionamento de Suzanne com Daniel e Christian, onde ela, sempre manipuladora, mantém o controle total sobre os dois, utilizando suas fraquezas emocionais e financeiras para garantir a lealdade deles. Esse terceiro capítulo é uma peça crucial no desenvolvimento da narrativa, pois aqui é onde o leitor começa a ver como o plano criminoso ganha forma e onde fica evidente que o crime não era apenas uma ideia distante, mas algo que estava prestes a acontecer. Campbell mantém o leitor preso à história com uma combinação de detalhes psicológicos profundos e descrições meticulosas das interações entre os personagens, criando um senso de urgência e inevitabilidade. Quarto capítulo. No quarto capítulo de Suzanne, Assassin e Manipuladora, Ulysses Campbell aprofunda ainda mais as tensões e os detalhes sombrios que cercam a execução do plano de Suzanne von Richthofen e dos irmãos Cravinhos para assassinar Manfred e Marisia von Richthofen. Este é o ponto em que o leitor começa a ser confrontado com a dura realidade do que estava por vir e como tudo foi calculado com precisão fria. O capítulo se inicia com os preparativos práticos para o crime, um detalhamento minucioso que revela como Suzanne e os irmãos Cravinhos começaram a arquitetar o dia, a hora e as circunstâncias perfeitas para levar a cabo o assassinato. Ulysses Campbell faz questão de evidenciar a desconexão emocional de Suzanne em relação ao que estava para acontecer, descrevendo como ela tratava os preparativos de maneira quase burocrática, sem qualquer remorso ou hesitação visível. O autor explora como Suzanne, no papel de líder do grupo, tinha o controle absoluto da situação. Ela utilizava sua capacidade de manipulação para manter Daniel e Christian envolvidos e determinados a seguir com o plano. O leitor sente, mais uma vez, o poder de Suzanne em utilizar a persuasão para garantir que o plano seguisse conforme seus desejos, explorando as fraquezas emocionais e financeiras dos irmãos Cravinhos. Eles, agora mais comprometidos do que nunca, também começam a desenvolver uma frieza em relação ao que estava para acontecer. Neste ponto, o autor descreve como Suzanne garantiu que não houvesse falhas na execução do crime. Ela passou a monitorar os hábitos dos pais, analisando seus horários, suas rotinas e os pontos mais vulneráveis da casa. Ulysses Campbell detalha a lógica por trás dessas decisões, mostrando como Suzanne utilizava sua proximidade com a família para garantir que o plano fosse o mais eficiente possível. É nesse momento que o leitor percebe o quão metódica Suzanne foi em todos os aspectos do crime, desde a fase de planejamento até os pequenos detalhes logísticos. O capítulo é permeado por momentos de tensão, à medida que o autor constrói uma linha narrativa onde cada passo em direção ao crime parece inevitável. Ele descreve o ambiente na casa dos von Richthofen, o clima pesado e a tensão entre Suzanne e seus pais, que já vinham se intensificando há algum tempo. Essas descrições ajudam o leitor a entender o estado psicológico da jovem naqueles dias que antecederam o crime, além de realçar a manipulação exercida por ela para afastar qualquer possibilidade de reconciliação ou mudança de rumo. Campbell também faz uma abordagem interessante sobre como Suzanne conseguiu manipular a percepção dos pais até o último momento. Ele descreve como, mesmo enquanto planejava a morte deles, Suzanne conseguia manter a fachada de uma filha aparentemente normal, sem levantar suspeitas de que estava orquestrando algo tão terrível. Esse contraste entre a aparência externa e as intenções internas de Suzanne reforça a complexidade de sua personalidade manipuladora e a natureza perturbadora do crime. Na reta final do capítulo, o leitor é levado ao momento em que o plano começa a se materializar. Suzanne e os irmãos Cravinhos estavam prontos, com todos os detalhes finalizados. A expectativa de Campbell aumenta à medida que ele descreve os últimos dias antes do assassinato, mostrando como a decisão final estava prestes a ser tomada e que não havia mais volta. O clima sombrio e a tensão crescente mantém o leitor preso à narrativa, sabendo que a tragédia está à espreita. Ao longo do capítulo, Ulysses Campbell não se limita a relatar os fatos friamente. Ele explora as implicações psicológicas do que estava acontecendo. A transformação de Suzanne de uma filha em assassina é retratada de forma intensa, e o autor destaca como, até esse ponto, ela conseguiu manter a fachada e o controle sobre todos ao seu redor. O quarto capítulo é, sem dúvida, um dos momentos mais cruciais do livro. Ele não apenas define o cenário para o crime, mas também revela a verdadeira natureza de Suzanne von Richthofen, fria, calculista e completamente dominada por seus próprios interesses. Campbell constrói o suspense e a tensão de forma magistral, mantendo o leitor preso à narrativa e ao mesmo tempo horrorizado com o que estava prestes a acontecer. Quinto capítulo. No quinto capítulo de Suzanne, Assassin e Manipuladora, Ulysses Campbell aprofunda ainda mais os aspectos psicológicos e emocionais que envolveram o momento do crime e seus desdobramentos imediatos.
Este é o ponto em que o plano meticulosamente orquestrado por Suzanne von Richthofen e os irmãos Cravinhos chega ao seu ápice, a execução do assassinato brutal de Manfred e Marisia von Richthofen. O capítulo começa com uma descrição meticulosa da noite fatídica em que os pais de Suzanne foram assassinados em sua própria casa. O autor detalha como Suzanne, Daniel e Christian Cravinhos, munidos de convicção e frieza, partiram para o que seria uma das cenas de crime mais chocantes e comentadas do Brasil. Campbell não poupa o leitor de detalhes ao descrever os minutos que antecedem o ato, a preparação das armas, a divisão de tarefas entre os cúmplices e o controle emocional que Suzanne demonstrou enquanto aguardava que tudo acontecesse. Neste ponto, a narrativa é permeada por uma tensão sufocante. O autor descreve como Suzanne conseguiu permanecer fria e metódica mesmo enquanto o ato horrendo estava sendo executado. Daniel e Christian Cravinhos entraram em ação, agindo de acordo com o plano previamente discutido. Suzanne, por sua vez, garantiu que tudo ocorresse conforme o combinado, mantendo-se distante do crime em si, mas sendo a principal mentora por trás de cada detalhe. Campbell ilustra como a manipulação de Suzanne foi fundamental para que os irmãos Cravinhos estivessem dispostos a cometer o assassinato. Uma das partes mais marcantes deste capítulo é o relato sobre o momento exato do crime. Campbell narra com frieza e precisão a violência com que Manfred e Marisia foram atacados enquanto dormiam. Os irmãos Cravinhos executaram o plano de forma brutal, usando barras de ferro para espancar as vítimas até a morte. O autor pinta um quadro sombrio de crueldade e desumanidade, ao mesmo tempo em que explora as motivações psicológicas que poderiam ter levado Suzanne a planejar algo tão extremo contra seus próprios pais. A descrição da cena do crime é rica em detalhes e perturbadora. Campbell utiliza sua habilidade narrativa para criar uma atmosfera de horror, levando o leitor a imaginar os momentos finais das vítimas, que não tiveram nenhuma chance de se defender. O choque da violência contrasta com a aparente calma de Suzanne, que, segundo o autor, esperava pacientemente o desfecho do ato. Esse contraste entre a brutalidade dos irmãos Cravinhos e a frieza calculista de Suzanne intensifica a sensação de repulsa e fascínio que o caso provoca. Após o assassinato, o autor descreve como o trio tentou encobrir o crime. Campbell detalha os passos que eles tomaram para forjar um cenário de roubo, destruindo e desorganizando objetos pela casa para que tudo parecesse parte de um assalto mal-sucedido. Suzanne, utilizando toda a sua habilidade manipuladora, se preocupou em criar um álibi sólido, ligando para a polícia e demonstrando uma falsa surpresa e choque com o ocorrido. Ela encenou o papel de filha em luto de forma tão convincente que inicialmente enganou não apenas os investigadores, mas também os familiares e amigos. O autor também destaca a reação dos irmãos Cravinhos após o crime. Diferente de Suzanne, que manteve sua postura fria e calculista, Daniel e Christian começaram a demonstrar sinais de nervosismo e arrependimento. Campbell descreve como a pressão psicológica começou a afetá-los, especialmente Christian, que, com o passar dos dias, se mostrou mais vulnerável e perturbado pelo ato que havia cometido. A relação entre Suzanne e os Cravinhos também começa a sofrer fissuras, à medida que a gravidade do que fizeram se torna cada vez mais evidente. Conforme o capítulo avança, Campbell começa a explorar os primeiros indícios de que a investigação policial estava prestes a descobrir a verdade por trás do crime. Apesar dos esforços para encobrir o assassinato, pequenos deslizes e a natureza brutal do crime levantaram suspeitas. O autor deixa claro que, apesar da aparente perfeição do plano, a verdade estava prestes a vir à tona, e Suzanne não conseguiria manter sua fachada por muito mais tempo. No final do capítulo, o autor conduz o leitor ao ponto de virada da narrativa, onde as primeiras falhas no plano de Suzanne começam a aparecer. As investigações policiais tomam novos rumos, e a pressão começa a aumentar sobre os três cúmplices. Campbell prepara o cenário para o que virá a seguir: a queda de Suzanne von Richthofen e o desmoronamento de sua rede de mentiras. Este capítulo é crucial para a compreensão da dinâmica do crime e da frieza de Suzanne como uma manipuladora sem remorso. Ulysses Campbell constrói uma atmosfera sombria e inquietante, mantendo o leitor engajado e ao mesmo tempo chocado com a brutalidade dos eventos. É um retrato nu e cru de um crime que abalou o Brasil e que continua a fascinar e horrorizar pela sua complexidade e pela figura central de Suzanne. Sexto capítulo. No sexto capítulo de Suzanne, Assassin e Manipuladora, Ulysses Campbell aprofunda as consequências da descoberta do crime e as primeiras pistas que levaram os investigadores a desconfiarem da participação de Suzanne e dos irmãos Cravinhos. Este capítulo é um ponto-chave na narrativa, pois mostra o início do desmoronamento do plano cuidadosamente arquitetado por Suzanne. O capítulo começa com uma descrição detalhada do impacto do assassinato nos familiares e amigos mais próximos. Inicialmente, todos ficaram estarrecidos com o brutal crime.
e Suzane continuava desempenhando o papel de filha inconsolável, engajando-se nos rituais de luto. O autor apresenta como a frieza de Suzane, que inicialmente passava despercebida, começou a levantar suspeitas. Enquanto todos ao seu redor estavam devastados, a postura de Suzane começou a parecer cada vez mais desconectada da gravidade do crime. A investigação policial ganha força neste capítulo, com os investigadores analisando cuidadosamente as pistas deixadas na cena do crime. Campbell descreve como a brutalidade do assassinato, o uso de barras de ferro e o cenário forjado de roubo não pareciam combinar. Pequenos detalhes, como a ausência de sinais de arrombamento e a desordem proposital na casa, despertaram a atenção da polícia. Aqui, o autor faz um trabalho primoroso ao retratar a lógica dos detetives, mostrando como a frieza de Suzane começava a ser confrontada por contradições. Conforme os dias passavam, a polícia começou a interrogar mais profundamente Suzane e os irmãos Cravinhos. Daniel e Christian, abalados emocionalmente pelo crime, começaram a demonstrar nervosismo. Campbell descreve como Christian, mais vulnerável que Daniel, começou a dar sinais de que não conseguiria sustentar a mentira por muito tempo. Esse contraste entre os três cúmplices é um dos pontos fortes do capítulo. Enquanto Suzane permanecia impassível e manipuladora, os irmãos Cravinhos começaram a ceder à pressão. O ponto alto do capítulo ocorre quando a polícia começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Campbell descreve as estratégias usadas pelos investigadores para pressionar os três cúmplices, colocando-os em situações de interrogatório cada vez mais intensas. Suzane, inicialmente confiante em sua capacidade de manipular a situação, começa a perceber que os irmãos Cravinhos estão perto de confessar. Esse momento de tensão é descrito de forma envolvente pelo autor, que consegue transmitir ao leitor a sensação de que o cerco está se fechando. A manipulação de Suzane, que foi uma ferramenta poderosa durante todo o planejamento e execução do crime, começa a mostrar suas limitações. O autor detalha as interações entre Suzane e Daniel, mostrando como a confiança entre os cúmplices começou a se abalar à medida que a investigação avançava. Neste ponto, é possível ver como Suzane, apesar de sua frieza, subestimou a pressão psicológica que o crime exerceria sobre seus parceiros. A partir deste momento, Campbell conduz o leitor para o início do fim da trama, deixando claro que a confissão dos Cravinhos está por vir. Ele sugere que, apesar de Suzane ainda acreditar que pode escapar ilesa, a verdade estava prestes a ser revelada, e sua rede de mentiras e manipulações começaria a ruir. Este sexto capítulo é fundamental para a construção da narrativa de Ulysses Campbell, pois prepara o terreno para as revelações que virão a seguir. A tensão crescente, a habilidade da polícia em impressionar os cúmplices e a fragilidade da manipulação de Suzane são exploradas de forma detalhada e envolvente. Sétimo capítulo. No sétimo capítulo de Suzane, Assassin e Manipuladora, Ulysses Campbell aprofunda ainda mais nas investigações policiais e nas confissões que começam a surgir, desmantelando o plano arquitetado por Suzane von Richthofen. Esse capítulo marca o momento em que as pressões psicológicas sobre os cúmplices chegam ao ponto de ruptura, revelando as verdades ocultas do crime que chocou o Brasil. A abertura do capítulo coloca o leitor na sala de interrogatório, onde Christian Cravinhos, o mais vulnerável dos três envolvidos, já está claramente demonstrando sinais de colapso emocional. A narrativa de Campbell foca nas técnicas de pressão usadas pelos policiais para extrair a confissão, detalhando como Christian, embora relutante, começou a se contradizer em seus depoimentos, o que acendeu ainda mais os alarmes da investigação. Neste ponto, Campbell explora a psicologia por trás da manipulação de Suzane, mostrando como ela manteve uma postura fria e calculada, mesmo enquanto os irmãos Cravinhos estavam à beira de ceder. Suzane, confiante em sua habilidade de controlar a narrativa, subestimou o impacto emocional que o crime teria sobre os irmãos, particularmente sobre Christian, que se mostra incapaz de sustentar a mentira por muito tempo. A narrativa de Campbell dá atenção especial a Daniel Cravinhos neste capítulo. Embora mais resistente à pressão do que Christian, Daniel também começou a demonstrar sinais de abalo emocional, o que foi percebido rapidamente pelos policiais. O autor descreve como, nos momentos de maior tensão, Daniel tentava se manter firme, mas a pressão das investigações estava desgastando sua resistência. Conforme o cerco policial se fechava, os interrogatórios foram ficando mais intensos. Campbell descreve a crescente frustração dos policiais ao ver que Suzane, apesar de toda a evidência circunstancial, ainda conseguia manter sua fachada de filha abalada, interpretando o papel de uma jovem perdida pelo assassinato brutal de seus pais. No entanto, a narrativa sublinha como a confiança entre os três cúmplices começou a ruir de forma irreversível.
Christian finalmente cede à pressão e faz a primeira grande confissão, revelando o envolvimento de Suzane e Daniel no crime. A partir desse ponto, o capítulo se transforma em um emocionante desenrolar de eventos, com a confissão de Christian levando a uma reação em cadeia. O autor faz um excelente trabalho ao detalhar a confusão emocional que toma conta de Suzane e Daniel, que percebem que o plano minuciosamente orquestrado estava prestes a ser completamente exposto. O 7º capítulo também destaca as reações da mídia e da opinião pública à medida que surgem mais detalhes do crime. Campbell mostra como a imagem pública de Suzane começou a mudar rapidamente, de uma jovem órfã para uma figura suspeita, manipuladora e cruel. O impacto desse crime horrível começa a ser sentido em uma escala maior, e o autor faz questão de descrever como os jornais e programas de televisão começaram a cobrir o caso com intensidade, transformando Suzane em um dos nomes mais comentados do Brasil. Em sua narrativa envolvente, Campbell mostra como Suzane, mesmo com a confissão de Christian, continuava a tentar manipular a situação, usando de todas as suas habilidades para tentar desviar a atenção. Porém, neste ponto, a investigação já estava avançada demais para que ela pudesse retomar o controle. O capítulo termina com a preparação para o próximo grande ato, a prisão de Suzane von Richthofen. O autor prepara o terreno para os eventos subsequentes, deixando o leitor ansioso para saber como Suzane lidará com o fato de que sua manipulação finalmente encontrou um limite. Este 7º capítulo de Suzane, Assassin e Manipuladora é eletrizante e carrega o peso de um momento decisivo na narrativa. O autor mantém a atenção do leitor ao apresentar, com detalhes vívidos, a complexidade das relações entre os cúmplices e o avanço implacável da investigação policial, construindo uma tensão que cresce a cada página. 8º capítulo. No 8º capítulo de Suzane, Assassin e Manipuladora, a narrativa ganha ainda mais profundidade psicológica e emocional, conforme Ulysses Campbell nos guia pelo momento mais dramático da trama. A prisão de Suzane von Richthofen e os eventos que sucedem sua detenção. Este capítulo explora as reações de todos os envolvidos no crime e como a verdade começa a se solidificar aos olhos da polícia e da sociedade. Campbell inicia o capítulo com a descrição da prisão de Suzane, um evento que marca a virada definitiva no caso. Até então, mesmo com as confissões de Christian Cravinhos e o acúmulo de evidências, Suzane ainda mantinha a esperança de que poderia manipular a narrativa. A forma como a polícia preparou sua captura é descrita com riqueza de detalhes, criando um clima de tensão e expectativa que prende o leitor. A imagem de Suzane sendo escoltada pelos policiais gera um impacto tanto na trama quanto no leitor, sendo um ponto de virada emocional no livro. O autor detalha a frieza com que Suzane lidou com o processo de prisão, mantendo sua postura aparentemente calma e calculada. No entanto, Campbell não se limita à superfície. Ele mergulha nas emoções contraditórias que Suzane provavelmente estava vivenciando nesse momento crucial. Ela, que sempre esteve no controle de sua própria narrativa e da situação ao seu redor, de repente, se vê impotente diante de um sistema legal que, finalmente, a encurralou. Essa queda de poder é um dos aspectos mais fascinantes explorados no 8º capítulo. Além disso, o capítulo traz o impacto da prisão sobre os irmãos Cravinhos. Daniel Cravinhos, que até então mantinha uma fachada firme e leal a Suzane, começa a mostrar sinais de arrependimento e angústia. A narrativa de Campbell explora como o relacionamento entre Daniel e Suzane começa a rachar, já que, com a prisão iminente, Daniel percebe que Suzane o usou como uma peça manipulável para concretizar o crime. É um ponto de virada emocional importante, pois mostra a fragilidade dos laços entre os cúmplices quando a verdade e as consequências vêm à tona. O foco do capítulo se amplia, cobrindo não apenas as reações dos criminosos, mas também da sociedade. O público, que acompanhava o caso com atenção, foi pego de surpresa ao ver a figura de Suzane, antes vista como a filha vítima, transformada na mente por trás do crime. Campbell nos leva pelas repercussões na mídia e na opinião pública, mostrando como a sociedade se chocou ao descobrir que a jovem de aparência doce e fragilidade escondia uma mente calculista e cruel. Outro aspecto interessante abordado neste capítulo é a relação entre Suzane e seus advogados. Campbell revela como a defesa de Suzane tenta montar uma estratégia legal, focando em sua vulnerabilidade emocional como uma forma de amenizar a gravidade das acusações. A luta dos advogados para encontrar uma defesa plausível, diante de tantas evidências e confissões, é um dos elementos que mantém o leitor intrigado. O capítulo termina com uma preparação para os desdobramentos futuros, o julgamento. Com Suzane e os irmãos Cravinhos presos, a justiça brasileira finalmente se prepara para colocar o caso em tribunal.
O autor mantém o suspense no ar, deixando o leitor ávido para descobrir como será o destino final de Suzane e de seus cúmplices. Este 8º capítulo é um dos momentos mais intensos e emocionantes de Suzane, assassin e manipuladora. Ulysses Campbell equilibra perfeitamente a descrição detalhada dos eventos com uma análise psicológica profunda dos personagens, criando uma narrativa que é ao mesmo tempo envolvente e perturbadora. 9º capítulo. No 9º capítulo de Suzane, assassin e manipuladora, o leitor é levado ainda mais profundamente ao desdobramento psicológico e emocional de Suzane von Richthofen e seus cúmplices. A narrativa começa a focar nas dinâmicas internas entre os envolvidos e o impacto crescente da mídia e do público sobre o caso. Ulysses Campbell faz uma imersão nos detalhes que muitas vezes são negligenciados, revelando aspectos chocantes da personalidade de Suzane e a deterioração do vínculo entre ela e os irmãos Cravinhos. Este capítulo destaca o jogo de manipulação que Suzane continua a jogar, mesmo depois de sua prisão. Ela passa a usar a mídia a seu favor, tentando moldar sua imagem como uma jovem fragilizada e manipulada pelos irmãos Cravinhos, especialmente por Daniel. O autor detalha como Suzane se mantém em contato com seus advogados, instruindo-os a sustentar essa narrativa. O objetivo de Suzane agora é conseguir uma pena mais leve, ou, no mínimo, uma compreensão mais favorável da opinião pública. O relacionamento entre Suzane e Daniel Cravinhos se torna ainda mais complicado neste ponto da história. Daniel, que inicialmente parecia devotado a Suzane, começa a questionar suas próprias ações. Há um desgaste emocional crescente à medida que ele percebe o quão profundamente foi manipulado. O leitor é levado a acompanhar esse processo de desilusão de Daniel, o que adiciona uma camada emocional intensa à narrativa. Um dos momentos mais impactantes deste capítulo é a análise que Campbell faz sobre a mídia. A cobertura midiática do caso atinge um ponto crítico. Jornais e programas de televisão começam a explorar os detalhes sórdidos do crime e da vida de Suzane, transformando-a quase em uma figura mítica, uma vilã trágica. Campbell critica o papel da mídia, que, ao mesmo tempo em que busca a verdade, também capitaliza sobre o sofrimento e a curiosidade mórbida do público. Suzane, por sua vez, parece entender perfeitamente essa dinâmica e tenta manipular sua própria imagem, jogando com as expectativas do público. O capítulo também explora o ambiente da prisão. Suzane, que sempre teve uma vida privilegiada, agora se vê em um ambiente hostil, cercada por pessoas que não compartilham de seu status social. Essa transição abrupta cria um choque emocional significativo, que Campbell descreve com riqueza de detalhes. Ele relata como Suzane lida com a nova realidade, tentando se adaptar, ao mesmo tempo, buscando aliados dentro da prisão. Ela continua a usar sua capacidade de manipulação para manter algum controle sobre sua situação, mesmo em um cenário tão desfavorável. Enquanto isso, os preparativos para o julgamento seguem a todo vapor. Os advogados de Suzane e dos irmãos Cravinhos tentam traçar suas estratégias. Campbell revela como cada lado busca construir uma narrativa que favoreça seus clientes. Suzane, sempre calculista, instrui seus advogados a enfatizarem sua fragilidade emocional, enquanto os Cravinhos começam a distanciar-se dela, pintando-a como a verdadeira mentora do crime. No final do capítulo, o suspense é intensificado quando o leitor é levado a refletir sobre o que Suzane fará a seguir. Mesmo com as evidências esmagadoras contra ela, Campbell sugere que Suzane ainda tem cartas na manga e que sua capacidade de manipulação não deve ser subestimada. Este 9º capítulo reforça a imagem de Suzane como uma figura extremamente complexa, ao mesmo tempo vil e vulnerável. Ulysses Campbell oferece um retrato fascinante de uma mente manipuladora, enquanto expõe as tensões e as fragilidades das relações entre os criminosos. A narrativa mantém o leitor preso até o fim, enquanto a trama se aproxima do clímax. 10º capítulo. No 10º capítulo de Suzane, assassin e manipuladora, a narrativa atinge um ponto crítico, refletindo as tensões que se intensificam à medida que o julgamento de Suzane se aproxima. Ulysses Campbell mergulha nas complexidades do caso, focando em como as emoções e as estratégias de manipulação se entrelaçam de maneira intrincada. O capítulo começa com uma visão detalhada do ambiente do tribunal, onde a expectativa é palpável. Campbell descreve as reações do público e da mídia, que estão sedentos por detalhes e por um vislumbre da figura de Suzane. O autor destaca a forma como a própria Suzane se comporta durante as audiências, capturando os olhares e as atenções com sua aparência cuidadosamente selecionada. Ela utiliza sua imagem como uma ferramenta, tentando inspirar empatia e simpatia no jurado e nas pessoas que a observam.
Conforme o julgamento avança, os detalhes do crime são apresentados de maneira meticulosa, com os advogados de defesa de Suzane trabalhando arduamente para criar uma narrativa que a retrate como uma jovem confusa e mal orientada, em vez de uma assassina fria e calculista. O autor explora as estratégias de defesa e como elas tentam distorcer a percepção do público, utilizando testemunhos e depoimentos que buscam humanizá-la. Um dos momentos mais impactantes deste capítulo é a reconstituição do dia do crime. Campbell apresenta os testemunhos de amigos e familiares de Suzane, que revelam uma faceta mais complexa de sua personalidade. A tensão cresce à medida que as evidências se acumulam, e os leitores são levados a sentir a ansiedade da situação. O autor se empenha em capturar as reações emocionais de Suzane durante esses momentos, revelando sua habilidade de manter a fachada enquanto as coisas desmoronam ao seu redor. Outro aspecto interessante que Campbell aborda é o papel da mídia, que se transforma em uma personagem por si só. O autor discute como a cobertura do caso influencia a percepção pública e como Suzane tenta manipular essa narrativa a seu favor. Ele destaca o impacto das redes sociais, que amplificam a fama e a notoriedade do caso, criando um ciclo vicioso que desafia a própria ideia de justiça. O capítulo culmina em um clímax emocional, com Suzane enfrentando os testemunhos que a implicam diretamente nos crimes. A construção da tensão é habilidosa, levando os leitores a questionarem a verdade por trás de suas ações e a natureza da manipulação. Suzane, em sua essência, é retratada como uma marionetista que controla não apenas os fios de seu próprio destino, mas também os dos outros ao seu redor. No final deste 10º capítulo, a sensação de iminente julgamento se torna quase insuportável. Campbell deixa os leitores com uma pergunta inquietante: até onde Suzane irá para garantir sua liberdade? Essa dúvida permeia a narrativa e provoca um desejo ardente de continuar a leitura, à medida que a trama se aproxima do clímax e das revelações finais. O autor consegue prender a atenção do leitor, instigando uma reflexão sobre a moralidade, a justiça e a verdadeira natureza da manipulação humana. Conclusão e resenha. Conclusão. O 10º capítulo de Suzane, Assassina e Manipuladora, é um ponto crucial na narrativa, onde as complexidades da vida de Suzane são reveladas em meio ao calor do julgamento. Ulysses Campbell utiliza uma escrita envolvente para destacar a batalha emocional entre a verdade e a manipulação, capturando a tensão palpável do tribunal e o impacto devastador da mídia na percepção pública. Este capítulo não só expõe os meandros da defesa de Suzane, mas também provoca uma reflexão profunda sobre a moralidade e a busca por justiça. Resenha. Suzane, Assassina e Manipuladora, de Ulysses Campbell, é uma obra que mergulha nas profundezas de um dos casos mais intrigantes da história criminal brasileira. Desde o primeiro capítulo, o autor constrói uma narrativa envolvente, revelando não apenas os eventos do crime, mas também a psicologia da protagonista. Através de uma prosa clara e cativante, Campbell consegue prender o leitor com uma história que é tão fascinante quanto perturbadora. Ele não tem medo de explorar as nuances da manipulação e da vulnerabilidade humana, oferecendo uma visão multifacetada de Suzane. À medida que a história avança, a construção de personagens é notável. Suzane é apresentada como uma figura complexa, entre a fragilidade e a força, o que provoca um sentimento de ambivalência em relação a ela. Um dos pontos fortes do livro é a habilidade de Campbell em descrever o ambiente do tribunal, tornando-o quase palpável. Os detalhes sobre o comportamento de Suzane e as estratégias de defesa criam uma atmosfera de tensão que mantém o leitor na ponta da cadeira. No entanto, a obra também enfrenta críticas, especialmente em relação ao ritmo em alguns momentos e à profundidade de certas análises que poderiam ser exploradas ainda mais. No geral, Suzane, Assassina e Manipuladora é uma leitura instigante que não só entretém, mas também desafia o leitor a refletir sobre temas como justiça, manipulação e a natureza humana. A obra é recomendada para aqueles que buscam compreender melhor a complexidade dos relacionamentos e as motivações que podem levar alguém a cruzar limites éticos. Através de uma análise cuidadosa e uma narrativa envolvente, Campbell oferece uma contribuição significativa à literatura criminal, e sua capacidade de abordar questões controversas o destaca como um autor relevante no gênero. Se você está em busca de um livro que provoque reflexão e mantenha seu interesse do começo ao fim, esta obra merece um lugar na sua estante.